força pra batalha. Ensina-nos a descansar. E quando a culpa tenta me prender. Ensinamento de Meixo Sama. Estabelecimento da visão messiânica a respeito de Deus. Servidor Guilherme Moreno Silva. Como seguinte, pretendo escrever a análise de Deus, mas, dito de outro modo, é fazer um exame profundo sobre a existência de Deus. Até hoje, a religião ou qualquer outra entidade que trate deste assunto não explica nada, por muito temor a Deus, ou por achar um sacrilégio e desrespeito. Assim sendo, até agora, Deus era muito temido. Não havia quem pudesse chegar ao íntimo dessa questão. Nesse sentido, disse ser uma profanação fazer algum comentário sobre esse assunto, mas na verdade não é assim. Caso haja temor a alguma coisa, será temor a si próprio. Não existe algo temível quanto os próprios homens, algo tão temível quanto os próprios homens. Deus, como é o bem absoluto, não é o mínimo sequer de temível. Porém, o homem, como é mau, é temível. Isso porque não se consegue prever o que os homens irão fazer. Entretanto, como em Deus não existe o mal, não há prática de nenhuma ação em que cometa o mal. Por outro lado, como o homem é a origem do mal, falar sobre muito temor é temer a si próprio. Por isso, mesmo que se faça a análise de Deus ou qualquer outro assunto nesse sentido, jamais haverá temor a Deus. Muito menos haverá castigo dos céus. Se houver castigo, será castigo da própria pessoa para ela mesma. 16/7/53, fonte coletânea. Bom dia a todos. Esse ensinamento ele mostra para a gente um conceito muito importante que hoje em dia a gente vê muito por aí, né? Que a gente acha que Deus vai castigar a gente devido a alguma ação que a gente cometa, né? Mas Deus não castiga ninguém, não. Quem castiga a gente é a gente mesmo com as nossas próprias atitudes, né? Então, um exemplo. Sei lá, saindo de carro e bati o carro. É um castigo de Deus? Ou eu estava imprudente de carro, ou eu estava com pressa, ou eu estava sem atenção, ou eu não pensei no próximo e causei um acidente ou algo do tipo. Nada que Deus faz é um castigo, mesmo que às vezes possa doer. A gente acha que está doendo porque foi um castigo, mas não foi. Na verdade, é uma ação de Deus para nos ajudar a entender daquela situação, ou até mesmo limpar uma purificação que a gente possa estar passando. Por exemplo, se eu me machucar, se eu me cortar, me ralar, cair de bicicleta, vai abrir uma ferida, vai abrir um machucado. Se eu jogar uma água, essa água é má? Vai me fazer mal essa água? Não, pelo contrário. Ela vai limpar o machucado, ela vai tirar a sujeira, vai tirar a impureza. Deus é isso. Deus ele vai sempre estar limpando a gente, mas depende de muito das nossas ações em cima do que a gente está tendo no dia a dia. Então, a gente fala que a gente teme a Deus, né? A gente não teme a Deus, a gente teme a nós mesmos porque a gente sabe que a gente está fazendo alguma coisa errada e que qualquer punição que veio em cima disso foi Deus que mandou, mas não foi. Foi uma escolha nossa em cima do que a gente fez, né? Então, eu acho que esse ensinamento vem para fazer a gente refletir sobre as nossas ações, né? Será que hoje, saindo da porta da igreja para fora, qualquer coisa que acontecer, é um castigo de Deus ou é uma ajuda para a gente entender o que a gente pode estar errando, né? Então, fica essa reflexão para a gente e eu queria até contar um caso que aconteceu ontem, né? Minha família, a gente saiu para comer ontem, aí de noite, na hora de ir embora, meu filho estava olhando ali uma menininha junto com a mãe vendendo bala, né, na saída do estabelecimento. E aí ele ficou olhando para a menina assim, porque ele sabia que era tarde da noite, ele também já estava cansado, tudo, e viu que ela ainda estava ali, trabalhando com a mãe, né? E ele ficou olhando para a menina sem ver a bala que ela estava vendendo, nem nada. A menininha olhou para ele e, de livre e espontânea vontade, decidiu entregar um pacotinho de bala para ele e falou assim: ó, moço, tá aqui. Eu falei assim: não precisa, né? Não tô com o dinheiro trocado e tal. Ela: não tô vendendo não, é para ele. Eu falei assim: então tá bom. Aí o Anthony agradeceu tudo. Aí ele ficou tão feliz com essa sensação, com essa gratidão dessa menina, que ele não parava de olhar pra gente, tipo, sabe, se alguém tem algum dinheiro, alguma coisa, até que a gente não anda com dinheiro, né? Hoje em dia é difícil andar com nota na carteira. E aí minha mãe conseguiu encontrar ali R$5 ali, que não é o valor da bala, a bala é 2. Ela pegou R$5 e entregou para ele. E aí ele foi com toda a gratidão do mundo e entregou para a menina ficou feliz com a família e tudo. Então a gente começa a pensar, né? Toda ação tem uma reação.
E a gentileza gera gentileza. A menina entregou um pacotinho de bala sem intenção nenhuma de vender ali. Foi por questão de ver que meu filho estava ali com uma intenção de... Né, ele não estava com vontade de comer a bala, mas ela achou que sim. Então ela fez uma gentileza para ele. E a gentileza voltou em dobro para ela, porque o valor que ela recebeu, sem a gente ter a intenção de comprar nada, foi um valor o dobro do que ela normalmente venderia. Né? Então acho que isso encaixa muito nesse ensinamento. Se a gente estiver preparado para a gente servir da nossa melhor forma, Deus vai nos recompensar. A gente tem como enxergar isso como um lado negativo? Não tem como enxergar um lado negativo. Então nunca vai ser uma punição, uma ação dessa. Então eu acho que se encaixa muito nessa visão de que Deus sempre vai fornecer para a gente aquilo que a gente merece ter. Então se a gente está merecendo uma purificação, não é um mal. Essa purificação é uma limpeza para a gente se preparar para coisas boas. Né? Então a gente não tem que ter um temor a Deus. Né? Ele não estava olhando porque ele estava vendo a bala, ele ficou um pouco triste porque era tarde, ela estava meio triste, estava ali, assim, aparentemente não iria embora para casa naquele momento. Então ele teve uma sensação de, não posso dizer dó, mas ele se compadeceu com aquela situação dela. E tudo isso transformou num ato de gentileza. E ele voltou para casa até antes de dormir, ele falava disso. Ele, rapaz, você viu que a menininha lá, ela me deu uma bala? Então tudo ele comenta. Então isso foi uma lição muito grande para ele e para todos nós, né? Então eu acho que a gente tem que estar sempre preparado para entender e enxergar o lado bom das coisas, porque é sempre uma mensagem de Deus para a gente. Tá bom? Obrigado a todos.